Olá, espero que estejam bem, para que possamos dar continuidade às nossas aulas. Gravarei as duas aulas como combinado com vocês, de reposição. Essas duas aulas são referentes ao conteúdo de Maquiavel. Essa é a nossa primeira aula, que é um contato inicial com o autor. E ela faz referência à aula 5 e gravarei também a aula 6, tá? Tentarei disponibilizar ambas hoje, tive problema com o áudio. Eu não gosto desse áudio que vai ficar porque ele é muito aberto, acaba captando qualquer movimento, qualquer barulhinho de papel, né? E não é bom. Tentei reinstalar meus microfones aqui, tentei vários fones, algumas coisas, mas não consegui. Mas para não desistir, vou gravar com esse áudio não tão bom, tá? Então vamos ficar assim, eu vou gravar a aula 5 e 6 e hoje faremos aulas 4 e 7. Por quê? Como é que eu dividi o conteúdo, né? O Whitney Skinner ali no início, duas aulas de conteúdo, uma aula de leitura ali do texto, uma dúvida mais direta sobre o texto, tá? Então, fizemos isso na aula 2 e 3 e tivemos aula de conteúdo do Whitney Skinner na aula 2 e 3, na 4 faríamos análise textual, na 5 e 6, conteúdo de Maquiavel, e na aula 7, uma dúvida mais detida ali relativa ao texto. Então, tivemos aula 2 e 3 do conteúdo do Whitney Skinner, teremos aula do conteúdo 5 e 6 do Maquiavel, e na aula de hoje eu estou falando 6 do 12, na aula de hoje faremos uma leitura aí, tirar dúvida, conversaremos de um modo mais aberto sobre os textos do Whitney Skinner e do Maquiavel, tá bom? Então vamos lá. Para essa aula, né, que é um processo mais de aproximação desse autor tão controverso, todos os autores que têm uma influência muito grande, que são marcos literários, né? Maquiavel marca o início do que se reconhece como ciência política ou da ciência política moderna, né? Um autor de grande impacto. Então, é um autor que demanda muita leitura, muitos escritos, muitos intérpretes, os quais eu trago aqui um pouco com base em uma obra específica, para a gente compreender e ter uma aproximação melhor com esse autor, né? Que é um autor que escreve para o seu tempo, né? E é um autor que não tem lá essas preocupações que a gente tem hoje com o anacronismo, né? Ele lê muito os clássicos e lê exatamente na intenção de reproduzir, né? De repetir. Na ideia dele, deveríamos aprender e praticar aquilo que já foi feito, aprender com os antigos, tá? Maquiavel é o autor de O Príncipe, né, que é uma obra extremamente conhecida, lida na sua época, lida na publicação, né? Ela foi publicada mais ou menos em 1520, né? Ela é uma obra que varou o seu tempo, né? Que é lida e relida até hoje. A gente volta a falar dessa obra, né? Porque é a obra que a gente vai trabalhar, mas é bom chamar a atenção que o nome da obra, que é uma tradução aceita aqui no Brasil, que é O Príncipe, na verdade ela é dos principados, né? De principatibus, né? É uma obra que fala dos principados. E nesse sentido aí fica claro pra gente que ele escreve os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ou comentários sobre a primeira década de Tito Livio, que é uma tradução e uma adaptação feita por uma publicação da Universidade de Brasília. E aí, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ele se dedica à República, se dedica a falar muito mais da República do que de principados. Então, é como se ele dividisse, não, né? Aqui eu falo sobre os principados, aqui eu falo sobre a República. O Tito Livio, né, é um autor que se dedica a escrever sobre a história de Roma. Ele escreve exatamente uma obra
para falar sobre a constituição da cidade, né? O nome da obra que o Maquiavel trabalha, que é Ab Urbe Condita, que é exatamente desde a fundação da cidade, em que ele relata todo o processo de formação de Roma, né? E aí Maquiavel vai buscar nesses livros, né? É uma obra magna, ele vai buscar nesses escritos exatamente uma estruturação do que é a república e de como os homens deveriam agir na república. Giovanna, na última aula, falou um pouco, né? Conversamos rapidinho ali sobre ele. E Maquiavel é um republicano, em certa medida, embora, claro, um autor extremamente controverso, né? Ele escreve um gênero literário específico, mas há quem diga que ele é muito mais republicano do que um monarquista, né? E tem uma obra também que eu particularmente gosto muito, que é Mandrágora. Mandrágora é uma peça de teatral, né, que tem ali como principais personagens o Calímaco, o Doutor Nícia e Lucrécia, né? E dentro dessa, ela é considerada uma obra renascentista dessa base humanista, né? Isso é muito bacana, que mostra o caráter humanístico de Maquiavel e as suas contribuições do ponto de vista de pensar o humanos, né? O humano, ouvir virtudes, né? Que é exatamente a busca por entendimento do humano, da humanidade do humano, né? E Mandrágora é muito isso. Então, só para despertar o interesse de vocês aí, lerem Mandrágora, é uma peça pequena. Lucrécia é casada, né, com Nícia, e ele é muito triste porque ele não pode ter um filho, né? E o Calímaco, a primeira vez que ele vê Lucrécia, ele se apaixona por Lucrécia. E aí ele se passa por um médico, né? Ele é florentino, mas está chegando de Paris, ele se passa por um médico com a ajuda de alguns amigos, o Ligúrio, por exemplo, que é muito amigo do Nícia, e ele vai se aproximando do Ligúrio exatamente por esse interesse. O Nícia é o esposo de Lucrécia, né? E aí ele propõe ali para o Nícia e diz, olha, tem uma forma de sua esposa engravidar, que é ela tomando uma poção de mandrágora. Agora é o seguinte, o primeiro homem que tiver contato sexual com ela vai morrer, né? E aí só que ele dá uma solução, a gente pode raptar um jovem, né, que teria ali a primeira relação sexual com ela, morreria e você ficaria bem tranquilo para depois poder engravidar a Lucrécia, né? E aí o doutor Nícia fica aliviado com essa possibilidade, né? E ao mesmo tempo mais desconfiado, eu teria que entregar minha esposa a outro, né? O resultado é que o Ligúrio rapta um jovem, mas que é o próprio Calímaco, que tem esse primeiro contato ali com a primeira relação sexual depois de tomada a poção com Lucrécia, que também tem uma certa resistência, mas tem um Frei que a convence a fazer isso, e quando ela vê, no final das contas, que esse jovem é o Calímaco, ela acaba cedendo, né? Ela engravida do Calímaco, mas o esposo acha que engravidou dele, né? E aí a moral da história é que ele quer denunciar, né, uma falsa moralidade florentina, né? E falam dos prazeres, das paixões e de todos os problemas do ser humano, né? E no final das contas o Frei corruptível, a Nícia corruptível, Lucrécia corruptível, Calímaco corruptível, no final das contas todo mundo corruptível, e no final todo mundo sai bem, né? Eles finalizam a cena numa igreja, né, em que o Frei abençoa todo mundo, Calímaco, Nícia Nícia convida Calímaco para ser o padrinho do filho, inclusive cede uma parte da casa que ele pode ir quando quiser, ele pode morar na casa dele, e tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, né? E aí ele demonstra um pouco dessa demagogia de uma convivência que é pública, mas que é tramada nessas características que é do próprio ser humano, né?
E essas são as principais obras dele, né, que seria interessante dar uma lida posteriormente. Para a nossa disciplina a gente fica aí com o Principado, com o Príncipe, né. Maquiavel vive ali de 69, né, a 27, ele é um florentino, né, Giovanna, ele é de Florença, né. Foi secretário da segunda chancelaria, foi preso também, acusado de conspirar contra os Médicis. E ele vai escrever exatamente o Espelho do Príncipe, né, que é um gênero literário, que é um manual, né, de como governar, e a gente vai falar especificamente para quem ele escreveu, na segunda aula, quando a gente falar especificamente do príncipe, né. E eu uso um texto que é exatamente do Isaiah Burley, que é um autor que se dedica a uma leitura de Maquiavel, né. Isaiah Burley tem um texto traduzido para o português, que aqui ele está aberto aqui, inclusive, que é Estudos sobre a Humanidade, né, uma antologia de ensaios, que tem ali uma parte específica, né, sobre o próprio Maquiavel, tá? E aí o Isaiah Burley nos diz o seguinte: o Isaiah Burley ele é letão, né? Ele é da Letônia, mas a época ainda é Império Russo. Então ele é um russo que depois se naturaliza britânico, tá? E ele diz o seguinte sobre Maquiavel: embora talvez não seja nada normal o nível de desacordo sobre o significado de termos e teses particulares contidas nessas obras, nas obras de Maquiavel, há um grau espantoso de divergência sobre a visão central e a atitude política básica de Maquiavel. E o que nos importa agora é exatamente aquilo que a gente vem chamando a atenção sobre o processo de produção, né, do conhecimento e também desse anacronismo, né? E mesmo assim, há no próprio autor uma série de divergências que complica ainda mais a sua leitura, né? Segundo Spinoza, né, que fala, eu trago aqui uma série de compreensões, que é isso que o Isaiah Burley faz no texto dele. Segundo Spinoza, tinha a intenção de avisar os homens sobre o que os tiranos poderiam ser e fazer para que fossem capazes de lhe oferecer maior resistência, né? E aí, claro, tem sempre uma dúvida, né? Há quem diga que ele escreveu para os tiranos, há quem diga que escreveu para o povo. O fato é que há uma unanimidade em dizer que ele escreveu para o povo exatamente pela linguagem utilizada e porque os textos realmente circularam, né, entre aqueles, como eu já falei, que fazem leitura, que sabiam ler, né? Ele é um cristão, né? Tem sempre essa dúvida. O Robert Ridolf, que é um biógrafo, né, entende que Maquiavel era um cristão, ainda que um cristão peculiar, porque ele era um crítico, né? Ele era humanista, isso é muito curioso, né? Que há quem diga que ele era um cristão, mas ele tinha um olhar muito forte, muito direcionado à humanidade, né? Às práticas humanas, a observar as relações humanas, né? E segundo Fichte, considera um texto anticristão, né? E aí, por óbvio, a gente não resolve, mas para que a gente saiba de todas essas dúvidas, né? Seria ele um técnico, né? Para o Hancock, Maquiavel é um técnico frio, sem compromisso ético ou político, um analista objetivo da política, um cientista moralmente neutro, né? Então, ali, técnico capaz de ver a configuração social e descrever essa configuração sem maiores emoções ou direcionamentos políticos, né? Segundo Carl Schmitt, antecipou Galileu ao aplicar métodos indutivos ao material social e histórico e que não tinha nenhum interesse moral no uso a ser feito de suas descobertas técnicas, igualmente pronto a colocá-las à disposição de libertadores e déspotas, homens bons e patifes, um positivista. Veja, essa coisa do indutivismo é bem interessante, né? Dentro ali daquela classificação clássica de distinção entre indutivismo e dedutivismo, ele seria classificado como um indutivista exatamente porque ele vai buscar
exemplos, várias cidades, ele pega várias cidades e o indutivista ele parte de pequenas partes, digamos assim, para chegar a uma compreensão mais total, e ele vai buscar lá nas cidades romanas o entendimento, por exemplo, para constituir discursos sobre a primeira década de Tito Livio, exatamente para entender as cidades-estados, os principados, né, os pequenos agrupamentos formados ali na Itália. Então, ele parte de pequena cidade-estado, ele parte da conformação de pequena cidade para compreender uma totalidade, né? E isso é revolucionário do ponto de vista do fazer científico da modernidade, assim como o dedutivismo também, mas tem esse caráter mais sistemático, né? Para o Frederic Chabot, que não é de maneira alguma um capolista frio, mas um apaixonado beirando o realismo, olha só. E para o Herder, né, ele era, acima de tudo, um maravilhoso espelho de sua era, um homem sensível aos traços característicos de seu tempo, que finalmente escreveu o que os outros não admitiam ou reconheciam, né, uma mina inexorável, inexorável não, inexaurível, né, inesgotável, de observações contemporâneas agudas. Isso é muito interessante, né? Por isso que eu gosto muito de Maquiavel, é a percepção, eu tenho uma compreensão indutivista, né? Eu já falei isso na nossa primeira aula, sobre a forma como cada um percebe e compreende melhor, né, determinadas coisas, mas eu tenho uma percepção também indutivista, eu entendo melhor quando eu parto da menor partícula, do meu menor dado, né, ao maior dado. Então, me dá uma clareza muito grande também quando eu leio autores que têm essa forma de construção. Para Fichte, mais uma vez, ele é um homem de intuição profunda sobre as reais forças históricas que moldam os homens e transformam sua moralidade. Em particular, um homem que rejeitava os princípios cristãos em favor dos princípios da razão, unidade política e centralidade. Desse ponto de vista, eu acho bem complexo essa afirmação, porque quando você parte, eu gosto da primeira parte do Fichte, não gosto muito da segunda parte, né? Quando ele fala da intuição profunda sobre as reais forças históricas que moldam os homens, acho isso bacana, mas sobretudo sobre as relações que moldam os homens, sobre seus interesses, sobre sua paixão, suas paixões. Ele fala muito dessa caracterização de constituição do próprio ser humano, da condição do próprio ser humano, né? E aí, em alguma medida, tem essa possibilidade de compreensão dessa realidade. Isso eu acho muito bacana, né? E essa coisa de apontar quais princípios ele rejeita, quais princípios ele aponta, isso eu acho bem complicado, porque na minha compreensão, que eu leio dele, ali em alguma medida, as relações humanas, elas são inconceituáveis. Não sei se não existe essa palavra, mas assim, é difícil de você pegar as relações humanas e catalogar num conceito. E aí, do mesmo, compreendendo a moralidade, né, a definição moral como uma conceituação, eu acho isso muito complicado, muito difícil, porque Maquiavel é um indivíduo para olhar as relações, para olhar o ser humano nas suas mais cruas, digamos assim, ações, né? A originalidade de Maquiavel, ele é inquestionavelmente originário para o seu tempo, né? Criador da ciência política moderna, como eu já falei aqui, ele é considerado, né, o pai da ciência política moderna. O Grotti, ou Grossi, né, mas numa tradução aí mais próxima do italiano, né, o Benedetto Grotti. Para ele, Maquiavel, primeiro, a nos mostrar que a política não se faz com água benta, a política não se faz com água benta, a política não se faz dentro de sua base moral, a política não se faz dentro de uma constituição pré-estabelecida. A política tem uma dinâmica muito própria, que muitas vezes tem que ferir a sua própria moral, às vezes tem que ferir uma moral estabelecida, né? Fala-se em duas éticas, uma moral religiosa e uma moral do Estado, que é exatamente esse exercício do poder, né? No momento que você exercita o poder, que esse poder te exige práticas específicas, né?
A originalidade também decorre desse sentimento republicano e os conselhos aos governantes absolutos, né, de como eles podem governar e manter. Veja, Maquiavel assim, a leitura que eu faço, né, ele fala realismo, defesa da política brutal, mas como eu leio Maquiavel, é mais ou menos, você está governando, como é que você pode governar melhor? Não me importa quem é você. Seja você um republicano, um monarca, um tirano, seja lá o que for, né? Embora ele vai dar, quando ele dá a percepção de melhor forma de governar, dentro dessas condições, dentro dessas caracterizações, dentro desse estado, né? Lembrando aí que estado para ele seria conformação e não o estado enquanto a gente conhece hoje. E aí ele vai dizer como, mas é muito dentro dessas estruturas, né? Como, por exemplo, ser amado e temido, né? Quando ele vai explicar lá no Príncipe, né? Se é melhor ser amado ou temido e quais essas condições efetivas, né? A ação política como uma forma do que Aristóteles chamou de fazer, cujo objetivo é um artefato não moral, um objeto de beleza ou uso externo para o homem, não agir, cujo objetivo é interna moral e não a criação de um objeto, mas um tipo particular, um modo correto de viver ou ser, né? Exatamente essa percepção do fazer dentro das possibilidades, das condições e da complexidade que é o próprio ser humano. Essas são as palavras do Isaiah Burley, né? No texto. Política versus ética, né? Eu coloquei ali o Woodnick, né? Que o próprio Isaiah Burley fala, né? Que a época chamava o velho Nicolau, mas com uma perspectiva positiva, né? Porque quando a gente fala às vezes citando o autor, o velho Hegel, por exemplo, muitas vezes tem um caráter pejorativo, né, de dizer tá velho, né, mas aqui o Old Nick, o velho Nicolau, era no sentido que a gente também entende dizer ainda vive, né, ainda faz sentido, né, é velho, mas tem muito a contribuir ainda. Faz esse debate sobre política e ética, traz à tona essa discussão do que é moral na política e quais são os limites dessa moral. Talvez resida aí um dos maiores problemas da modernidade, que é de associar lembra da discussão do governo e do governante, é você associar o governante a esse governo, né? E às vezes não dá, às vezes são éticas, na verdade, a política exige éticas distintas da pessoa, né? E aí o Isaiah Burley cita algumas compreensões mais gerais. Ele fala dos jesuítas, né, que diz que é um parceiro do diabo no crime, nessa perspectiva mais ética, né, que ele na verdade é um transgressor, digamos assim, né, dos princípios judaicos, né, dos princípios bíblicos, cristãos. O Russell diz que é um manual para gangster, né, no sentido de que ele dá os caminhos para se governar e se manter acima de... Não usaria esse termo porque às vezes Maquiavel é um pouco mal interpretado, ele diz acima de qualquer condição, mas não é necessariamente isso, mas essa é a leitura que o Russell faz, né? Instrumento, e aí o Isaiah Burley fala, né? Um instrumento socialmente indispensável é apenas um cimento utilitário. O critério do valor de uma religião é o seu papel de promotora da solidariedade e da coesão, né? Uma interpretação aí do Maquiavel, né? Como um instrumento indispensável, né? A religião tem esse papel, religare, né? Do próprio termo, de consolidar, de aglutinar, né? Em torno de uma certa ideologia, né? E aí, para a aula, vou nem me alongar muito, acho que 25 minutos de aula. A originalidade, essa ideia de poder, que os homens precisam de governantes fortes, né?
para além de um desejo, para além de um apontamento ali do Maquiavel, é o que de fato os governos se tornam. Eu não sei se os homens precisam, não sei se os seres humanos precisam. O fato é que ele indica ali que precisam de governantes fortes, e o fato é que a modernidade gira governantes fortes, né? Tão fortes que chegam a ser tirano, né? Mas essa é a introdução do pensamento de Maquiavel. Vou gravar a segunda aula e devo disponibilizar para vocês até meio-dia, tá? Então, bom estudo e até já já.